Bom, gente, ó, né? Então, dando início a mais uma aula, nós vamos continuar o assunto do capítulo 2 do caderno 2. Desculpa, capítulo 2 não. Capítulo 5 do caderno 2. Capítulo 5, Lucas. Aí nós falamos semana passada sobre a reforma de Calvino, ou desculpa aí, de Lutero. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Todo mundo vendo minha tela? Sim, tia. Tá. Então, o que nós vimos semana passada, né? Vimos a influência do Renascimento, né? Na mudança das pessoas, na maneira de pensar, principalmente, que vai afetar pessoas que estavam dentro da própria igreja, né? Então, isso foi um ponto muito importante, o Renascimento, né? Como eu falei, o Renascimento ele vai fazer essa mudança e daí para frente os outros assuntos que nós vamos estudar, queira ou não, vai estar ligado a esse início do Renascimento, tá? Então conhecemos eles, né? Mas aí nos aprofundamos mais sobre Lutero na Alemanha. Lutero na Alemanha, né? Então vimos que ele era um monge, né? E que ele não aceitava a simonia, né? Que eu pedi para vocês anotarem aí no livro que era, né? A compra ou venda ilícita de coisas espirituais e a venda das indulgências, que era o perdão dos pecados. Para ele, a pessoa se salvaria apenas com a fé, né? E aí ele traduziu a Bíblia para o alemão e escreveu 95 teses e colou na porta da principal igreja da cidade de Wittenberg, né? E aí ele foi excomungado, ele foi expulso da igreja, né? Se salvou por não ter sido condenado a morrer queimado na fogueira, né? Porque ele fugiu. Aqui nós vimos os princípios dessa igreja luterana e analisamos algumas das teses dele, ok? Eu passei para vocês o exercício da página 324, mas eu vou fazer o seguinte, presta bem atenção, eu não vou fazer a correção dele hoje. Como nós vamos ver, eu pretendo terminar hoje esse capítulo, na semana que vem a gente faz a aula só de correção do exercício, mais a folhinha que eu vou colocar lá na plataforma do Caça-Palavras sobre esse capítulo, ok? Então, para a gente poder ficar, se organizar melhor. Qualquer coisa, gente, pode me interromper, perguntar, tirar dúvida, tá? Bom, aí nós vamos ver agora João Calvino, que foi o outro, né? Aí na página 326, na página 326 do livro de vocês, vem falando aí sobre Calvino, né? Então, Calvino, João Calvino, ele vai atuar já na Suíça, na cidade de Genebra. E ele também era um monge. Ó, tanto ele como Lutero viviam dentro da igreja. E ele questionava também essas cobranças que a igreja fazia. Mas ele vai diferenciar de Lutero num ponto que vai ser assim, um ponto principal na mudança dessa nova igreja para de Calvino. Para de Calvino, ou para de Lutero, desculpa, para de Lutero, a pessoa se salvaria pela fé. Tinha alguma cobrança? Tinha alguma cobrança Não, na igreja de Lutero? não, Não, né? não. Ninguém cobrava nada. Os pastores, no caso, que falassem sobre a
sobre a palavra de Deus, né, o que estava escrito na Bíblia. Então, isso poderia ser feito com qualquer pessoas que tivesse estudado, mas isso que ela poderia fazer o quê? Casar, ter sua vida, seu trabalho, né? Então, era isso que Lutero pensava. Aí, Calvino, gente, ele vem com uma outra ideia. Ele concorda que essas vendas de coisas sagradas, isso teria que acabar, mas ele vem de uma outra ideia, olha só, baseado-se em Santo Agostinho, que é uma outra parte religiosa, né? Como eu falei semana passada, tinha os franciscanos, os agostinianos, que é esses daí, né? As clarissas, que eram grupos religiosos que seguiam determinado santo da Igreja Católica. E aí Calvino diz que nós viemos ao mundo predestinado por Deus a sermos salvos ou condenados. Olha bem aqui, ó. Nós viemos ao mundo predestinado por Deus a sermos salvos ou condenados. Então, só vou concluir aqui para dar a explicação. Desta forma, a salvação não depende da fé e nem das boas obras, mas sim da escolha divina. Então, seria o quê? Na verdade, o que ele quis dizer é que as pessoas, quando você nasce, você já tinha o seu destino, a sua vida traçada por Deus. Como assim? Se você fosse destinado a ser salvo, a sua vida iria correr tudo bem, você poderia ter um negócio, seu negócio iria prosperar, você ia ter boas vendas, né? Vamos dizer, se fosse um comerciante. Então, isso ele dizia que era já o destino que Deus colocou na sua vida. Ele já dizia isso, predestinação. Então, basta guardar essa informação sobre Calvino. Então, Calvino, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer que as pessoas já nascem com o seu destino traçado, a ir muito bem e a não conseguir nada, a não ser salvo. Ah, professora, e os pobres que não conseguissem? Estariam condenados a não ser salvo, né? Quer dizer, eles não iriam para o paraíso, vamos dizer assim. Era essa a ideia de Calvino. E aí, gente, vamos ver se vocês conseguem me responder. Qual a classe social que nós conhecemos nesse período que teve influência lá no Renascimento, que tratava de comércio? Qual era a classe social? Burgueses? Isso, a burguesia, né? Então, a burguesia eram os comerciantes e eles queriam cada vez mais fazer negócios. Então, gente, essa igreja de Calvino, quando diz que você nasce predestinado a ser salvo ou não, e isso você vai ver durante sua vida, principalmente a sua atuação na família, a sua atuação no seu trabalho. Então, a burguesia, gente, vai achar essa igreja maravilhosa. Por quê? Ela vai estimular você a cada vez mais fazer o seu trabalho muito bem feito. Então, o ponto de Calvino é bem diferente de Lutero, né? Ele concorda com Lutero, onde essas vendas feitas pela Igreja Católica não deveriam existir. Mas ele vem com essa ideia de que as pessoas têm os seus destinos já traçados por Deus. Né? Tudo bem? Está entendendo até aí? Sim. Sim? Tá bom. Então, gente, aí ele vai colocar desta forma. E a classe da burguesia vai ficar muito empolgada com
Essa nova religião, ela não te cobra nada, pelo contrário, ela estimula você a trabalhar mais. Os sinais da escolha divina se manifestariam na sua vida, né? Então, essa escolha era durante a sua vida, que você cada vez fizesse bons negócios, seria um sinal de Deus, vamos dizer assim. Ó, o trabalho, a pureza de costumes, o cumprimento dos deveres para com a sociedade e a família seriam alguns desses sinais. Ó, trabalho, você ter simplicidade nos seus costumes, né? Cumprir os seus deveres perante a sociedade e a família. Isso, você fazendo isso tudo bem, era um sinal que Deus colocou você para ser salvo. Né? Esse cidadão teria também a sua vida abençoada por Deus, resultando no progresso econômico. Olha, falou em economia, burguesia, ó, bateu palma, né? Eu não preciso pagar nada nessa igreja, como eu tinha que pagar na igreja católica, né? Eu tinha que pagar para perdoar os pecados, eu tinha que colaborar financeiramente, tudo era cobrado. E nessa igreja eu não preciso. Vamos lembrar que Lutero foi na Alemanha, agora Calvino atuando na Suíça. Então lá as pessoas, os comerciantes, né, a classe da burguesia lá, nossa, achou maravilhoso. E todo mundo começou a largar a igreja católica para seguir essa nova ideia religiosa. E aí começou a igreja calvinista. Ok? Deu para entender, gente? Tá fácil o entendimento? Aham, tá dando para entender direitinho. Tá fácil. Ah, então tá bom, vamos ver. Eu quero ver se faço com as notas que vocês vão arrebentar agora na avaliação. Quero só ver, hein? Então, gente, essa era a igreja de Calvino, né? O que a gente guarda de Calvino? Para a gente fazer vamos dizer assim, um resuminho espremidinho do que a gente viu até agora. De Lutero, as pessoas se salvam pela fé. De Calvino, as pessoas nascem predestinadas. Só isso, né? Ó, aí aqui eu coloquei algumas informações a mais, né? Não apenas o trabalho foi valorizado, mas a postura econômica também, né? O que isso iria impulsionar, né, uma revolução comportamental. O que seria isso? Quer dizer, a mudança de pensamento das pessoas. Eu vou sair de uma igreja que eu tenho que pagar para uma que me estimula a trabalhar. Então, foi ótimo. Os burgueses amaram essa religião na Suíça, né? Claro que isso surgiu primeiro na Suíça e depois ele vai se espalhar para outras regiões, né? Olha só, na Escócia ficaram conhecidos, essa igreja calvinista na Escócia, ela ficou conhecida como presbiteriano. Alguém já ouviu falar? Nessa igreja a gente tem por aqui. Alguém já ouviu? Tia, eu participava de uma igreja que era presbiteriana. Ah, sim. Quem falou? Pedro Lucas. Ah, sim. Isso. Então, presbiteriana vem dessa, não é que é a mesma exatamente como foi aí o início, mas vem da ideia dessa igreja inovadora aí desse período. Na França, os calvinistas ficaram sendo conhecidos como huguenotes. E na Inglaterra, eles ficaram conhecidos como puritanos. Né? Aí no livro de vocês, gente, eles não mencionam essas questões aqui, tá? Mas eu coloquei aqui para vocês terem a informação, tá bom? Eu gosto de passar, porque depois pode ver ou ler em algum lugar. Ué, a professora nem comentou sobre isso, então eu gosto de colocar para vocês terem a noção. Não precisa aguardar, nem ficar preocupado sobre cobrança disso, mas só para vocês terem uma ideia que isso foi se espalhando.
foi para a Escócia, foi para a França, foi para a Inglaterra, né? Aqui é um parecer sobre Calvino. Olha, detalhe que Calvino, ele não era suíço, ele era francês, mas ele vivia no convento na Suíça, tá? Vamos colocar sempre que a igreja dele foi o quê? Na Suíça. Aqui é nacionalidade dele, né? Aqui, ó, fugiu para a Suíça, né? Quando ele começou a questionar a Igreja Católica, ele foi perseguido e aí ele foi para a Suíça. Lá na Suíça, as ideias dele foram muito bem aceitas. Por isso que a Igreja Calvinista surge na Suíça. Deu para entender? Deu. Deu. Ih, tem uns que ninguém fala nada, meu Deus do céu. Vamos lá, né? Então, recompensa econômica era salvação, quer dizer, quanto mais você trabalhasse, mais você progredisse, mais você tivesse a sua família bem estruturada, você estaria salvo. Beleza. Então, vamos passar para outra agora. Então, conhecemos Lutero e Calvino. Agora a gente vai para a Igreja Anglicana, aí na página do livro de vocês, 327. Aí. Tia Claudete. Oi. Fala. Fala, Lucas. É Ellen, tia. Ah, desculpa, pensei que era Lucas. É Ellen, Fala, tia. Ellen. Tio, Ellen. Eu vou. Ué, não tá mutado Eu vou continuar, viu? Se quiser, se ela conseguir falar comigo, eu paro para atendê-la, tá? Bom, então, Henrique VIII. Aqui, gente, não se trata de nenhum monge da Igreja Católica. Ele era o rei da Inglaterra. Ué, agora um rei é que vai criar uma igreja? Sim. Vamos ver por isso. É um fato bem pessoal, mas que vai ser muito marcado nesse momento na Inglaterra. Vocês viram anteriormente que eu coloquei o quê? Ó, na Inglaterra, chega as ideias calvinistas, né? Aí lá eles são chamados de puritanos. Tem a Igreja Católica, e o rei era católico, casou-se na igreja e tal, né? Então vamos ver o que vai fazer o rei criar uma nova igreja. Vamos ver. Daniel, pode ler aqui para mim? Henrique VIII se aproveitou da fragilidade da igreja para ampliar seu poder. Para tanto, primeiramente pediu a anulação de seu casamento com Catarina de Aragão. Isso. Olha, o ponto pessoal que eu falei com vocês foi isso. O casamento pela Igreja Católica, aliás, a Igreja Católica não aceitava, até hoje também, tá, gente? Até hoje, ela não aceita fazer casamentos de pessoas divorciadas. Ela não faz casamentos de pessoas divorciadas, tá? Tem outras igrejas que sim, mas a Igreja Católica, desde da sua criação, ela não aceitava. Sempre diz o quê? Que o casamento é insolúvel, ele não é para ser desfeito. E o rei queria se separar da sua esposa. Imaginem o motivo. Tem uma ideia? Ele queria ficar com outra? Isso. Então, mas por quê? Era tudo uma estratégia política, podemos colocar assim. Por quê? Ele queria se separar de Catarina, porque Catarina tinha dado a ele uma filha mulher. Agora você vê, uma filha mulher. Ele queria ter um filho homem. Então, ele achou que se ele arrumasse uma outra mulher, uma outra esposa, esta poderia dar-lhe um filho homem para ser o sucessor
né? Vamos dizer que ele tinha as ideias ainda muito machista naquele período, não aceitava que uma mulher fosse assumir o cargo dele quando ele morresse. Então, simplesmente por conta disso, ele quer anulação do casamento. E aí, o que acontece? Vamos ver aqui. Gabriel Cabral, pode ler aqui o outro parágrafo? Tia, acho que ele não tá na aula. Ah, tá sim. Gabriel Cabral. Posso ler então, tia? Pode. Diante desta negativa, Henrique VIII foi ao parlamento e disse que seu casamento era uma questão de Estado, pois envolvia sucessão ao trono e era inadmissível que um poder fora da Inglaterra, poder papal, se acreditasse capaz de decidir um assunto de competência do Estado. Isso. Olha só, vamos entender, né? Vamos ler, mas vamos entender. E o Papa, evidentemente, disse que não aceitava. Ele casou-se na igreja, era para a vida toda, não aceitava a separação dele. E aí ele vai dizer o quê? Como que uma pessoa que não era rei tinha autoridade no que ele queria? Né? O Papa era o chefe da igreja, né? E é o chefe da igreja católica. Então, ele era o rei da Inglaterra. E aí? Olha, quem organiza a política sou eu. Ele é religioso. Agora, eu preciso ter um filho homem para assumir o meu lugar quando eu morrer. E ele não quer, isso é uma questão de Estado. Estado aí, gente, no sentido de país, tá? Não é porque o nome ainda país, nesse momento, ainda não havia essa denominação. Então, era considerado Estado. Então, ele acha um absurdo. Como é que o Papa vai fazer essa interferência? Não vai aceitar. Aí, nós vamos ter. O parlamento apoiou o rei, que, em 1534, criou o ato de supremacia. Aí, no livro de vocês, gente, ele não menciona este momento. Eu gostaria que vocês anotassem isso aí, numa beirinha, ó. Eu coloquei aqui. Vocês podem colocar, gente, ó, aqui em cima, no espaço em branco, ou aqui do lado também, ó. É uma anotação pequena, mas é importante a gente colocar, tá? Aí eu vou ditar para vocês. Tá bom, tia, mas é em que página? 327. Tá. Aqui, ó. Ato de supremacia, ó. Escreve assim, com S e depois C. Ato de supremacia. Posso ditar? Pode. Pode. É pequeno. Vamos lá. Documento que confirmava a separação documento que confirmava a separação entre a Inglaterra, nome de lugar, letra maiúscula. Lucas, o pessoal está anotando aí o que eu estou ditando. Anotando no livro. Entre a Inglaterra e a Igreja Católica.
Em qual página? 327, você não está prestando atenção. Tia, depois de Inglaterra, o quê? Vou repetir. Documento que confirmava a separação entre a Inglaterra e a Igreja Católica. Ponto, só isso aí. Então, esse ato de Supremo... Pegou, Rebeca? Você falou alguma coisa antes do documento, não falou? Não, documento é ato de supremacia. Ah, tá, obrigada. Tá, é isso aqui que está aqui, ó. Ato de supremacia, que é um documento. Então, gente, ele vai fazer esse documento no qual ele vai enviar para o Papa dizendo que a partir daquela data ali acabou. Não tem mais relacionamento com a Igreja Católica. Lucas, desliga o seu microfone, depois eu passo para você. Então, nós temos aí esse documento que ele vai confirmar o quê? A separação. A partir dessa data, a Igreja Católica não tem mais poder na Inglaterra. Agora, quem vai mandar é o rei. Ele é o rei. Aí, ele vai nomear pessoas, algumas pessoas da Igreja Católica vai concordar com ele, e essas pessoas ele vai nomear agora membros dessa nova igreja, a Igreja Anglicana. Professora, por que o nome da igreja não tem a ver com o nome dele, já que dos outros dois tem, né? Martim Lutero, Igreja Luterana, João Calvino, Calvinismo. E Henrique VIII, por que anglicana? Porque anglicana, ela vem dos primeiros povos que habitaram essa região da Inglaterra, os povos bárbaros, os anglo. Então, por isso, ele usa esse nome devido à chegada desses primeiros grupos na região. Então, aí ele usa e cria a Igreja Anglicana. Aí, ó, por esse ato, né, foi criada uma igreja, né, do Estado. Agora ninguém mais paga nada mais. Gente, olha, a Igreja Católica perdeu um bom, vamos dizer, dinheiro com a Inglaterra. Por quê? Os reis, né, doavam muitas quantias para a igreja, as pessoas, e a Igreja Católica tinha terras também na região, né? E aí, a partir desse momento, tudo acaba. Então, a igreja não tem mais nada, a Igreja Católica não tem mais nada dentro da Inglaterra. Agora, quem vai administrar toda essa parte é o rei. E nessa igreja, qual era o objetivo dele? Por que ele criou essa igreja? Para se casar novamente? Isso, exatamente. Para ele se casar de novo. Não era isso que ele queria? O Papa negou a separação? Sim. Oi. Sim. Fala, Daniel. Eu falei sim. Ah, tá. Então, gente, ele vai, né, criar essa igreja, os bens da Igreja Católica no território inglês, né, ficou tudo para a autoridade do rei, né, a igreja não levou nada. Ele ficou muito conhecido por ter ordenado a execução de 2 das suas 6 esposas, gente. Ele não teve só a segunda, não, ele teve Isso. 6. A busca de um filho homem. Olha, isso é sinistro, gente. Isso é, assim, bem interessante, né? Parece, assim, uma piada, mas foi o que aconteceu. Ele casou, depois, com a segunda,
Aí a segunda, a primeira, ele manteve meio que escondida, vamos dizer assim, lá no castelo, que era enorme, né? Aí ele casa com a segunda, que era uma ajudante da esposa dele, a Ana Bolena. Então, ela era, né, nesses filmes que a gente vê, a gente não percebe que a mulher, a rainha e tal, sempre tem aquelas outras mulheres que ajudam a se vestir, a se arrumar, né? Então, uma dessas era a Ana Bolena. E aí, ele quis se casar com ela. E o que aconteceu? As mulheres já tinham esse medo quando ficavam grávidas. Hoje dá para ver, né, antes do bebê nascer, se é homem ou se é mulher. Naquela época não tinha como ver isso, né? Então, ela também ficou muito apreensiva quando ficou grávida dele. E aí, o que aconteceu? Veio mulher e ele se separou. Veio outra mulher, era o destino dele. Mas dentre as 6 mulheres dele, algumas, ou vamos dizer aí, a terceira, até chegou a ter um filho homem. Mas, gente, olha, parecia um castigo para ele. Ele teve um filho homem, mas ainda morreu criança, por doença, né? Morreu criança. Não era a sina dele ter um filho homem. Olha, eu fiz aqui peguei essa imagem aqui bem legal para vocês terem a noção. Olha aqui, ó, as esposas dele aqui. A primeira, Catarina de Aragão, a Ana Bolena, que era a acompanhante dessa. Depois teve Jane Semoir, Anne de Claves, e Kathleen Haver e Catherine Kay. Então, e dessas 6, 2 delas, ele até manda matar. Por quê? Elas ficam achando que elas têm direito a alguma coisa no reino. E, claro, ele é o rei. Olha, ele era feio pra caramba, hein? Aí, meninas, falem aí, meninas. Olha a situação do rei. Apaixonante demais. Né? Então, gente, ele ficou muito conhecido na história por ter tido várias esposas, não ter alcançado. Na verdade, a primeira filha de Catarina, né, de Aragão, ela vai assumir o reino após a morte do pai. Né? E ela cresceu sendo rejeitada pelo pai. Essa filha dela ela, vamos dizer, era a Elizabeth, ela ficou, assim, muito amarga, muito cruel, ela cresceu com uma revolta muito grande dentro dela, né, porque o pai nunca a aceitou, e ela, por direito, por ser o primeiro casamento, ela teve direito a assumir o trono quando o pai morreu, né? Olha, tem coisas curiosas na história, gente. Essa é uma delas, hein? Então, voltando, fechando aí essa conclusão. Tivemos Lutero, com Lutero, a pessoa se salva pela fé. Calvino, as pessoas nascem predestinadas. E Henrique VIII, ele cria a igreja anglicana por causa do divórcio, que ele queria uma igreja que tivesse o divórcio. Gente, outra coisa, essas igrejas de anglicana, elas também existem aqui no Brasil, existem algumas no Rio, elas não têm esse nome exatamente, são outros nomes, mas é com essa mesma ideia. Eu já fui a casamento em igreja anglicana, lá no centro do Rio, e que a igreja é uma igreja simples, só não tem imagem, mas tem o padre vestido de padre, segue os ritos da Bíblia, tudo direitinho. Eu fui lá porque um vizinho meu aqui tinha se divorciado e queria casar novamente, e ele casou lá, nessa igreja. Também tem a chamada Igreja Brasileira, que também aceita também casamentos de divorciados, e várias outras protestantes também aceitam, tá? Bom, mediante 3 igrejas surgindo, o que vocês acham que a Igreja Católica vai fazer? Vai
ter uma revolta, não sei. Isso, ela vai ter que tomar algumas atitudes, né? Aqui, gente, só passando rapidamente, aqui é a doutrina anglicana, né? A importância da Bíblia, todos têm direito a se expressar na hora do culto, aceitação do divórcio. Vamos dizer que é o segmento da igreja anglicana, tá? Aí, a Igreja Católica, mediante, aí vocês têm isso na página 329. Página 329, você tem lá a contra-reforma. Ó, contra-reforma, que era o quê? A reforma, nós vimos a inovação, a mudança de novas igrejas, né? E a igreja agora vai adotar alguns itens contra o surgimento dessas novas igrejas, porque, afinal de contas, eles estavam o quê? Perdendo dinheiro. Não é isso? Né? Que as pessoas compravam tudo, agora já perderam na Alemanha, na Inglaterra, na Suíça, na Escócia, na França, porque essas igrejas vão se espalhando, e aí as pessoas vão se identificando com a que acha melhor. Então, a Igreja Católica, ela vai, em 1545, ela vai se reunir numa cidade na Itália, né, chamada Trento, por isso ficou conhecido como Concílio de Trento, tem aí no livro de vocês, como resolver os problemas internos da Igreja Católica e combater a expansão do protestantismo. Era essa a questão dessa reunião. Que resolver nessa reunião? O que a igreja precisava fazer para conter o avanço dessas novas? Ela precisava mudar, sem dúvida, né? Então, as medidas adotadas aqui, gente, está de uma forma bem simplificada, tá? Que eu coloquei aqui, achei que assim fica mais fácil para vocês. Primeira coisa, ela faz uma lista, o índex, é uma lista de livros proibidos. Livros proibidos. Aqui tem uma imagem aqui, ó, as pessoas queimando livros. Que livros seriam esses? Seriam os livros dessas religiões novas que criaram? Alguma coisa assim. Por que não seria exatamente das religiões novas, José? Porque nós tínhamos o que impulsionou a mudança na igreja? Aquele outro fato. Sem ser o do divórcio? Não, o que impulsionou, né, a mudança, a Lutero pensar diferente, a Calvino pensar diferente? O que nós vimos antes desse assunto, que foi a grande mudança? Foram as regras da igreja, que estavam muito rigorosas? Sim, José ainda não pegou aí onde eu quero. Aquele assunto. Pagamento de indulgências? O capítulo anterior nós falamos de quê? Que as pessoas tinham que pagar para... Sim, mas doar o seus nosso pecados? capítulo anterior, o capítulo 4, gente, olha aí. Ó, capítulo 4, qual é o tema dele? Humanismo e renascimento. Então, isso é que fez mudar. Nesse renascimento, nós não vimos pensamentos diferentes, nós vimos descobertas científicas, lembra? As descobertas científicas de Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, de estudo do corpo, novas ideias para ser escritas na literatura, né? Então, isso tudo foi mudanças. E isso foram feitos o quê? Livros. Os livros usados nessas 3 igrejas era a Bíblia. Só que a Bíblia, aquele problema, era escrita em latim. E aí, outros países não sabiam o que estava escrito ali. Daí, Lutero traduz para o alemão, Calvino traduz para a língua da Suíça, e Henrique VIII também pede a tradução para a igreja anglicana. Então, gente, o livro
é o mesmo. Só que nós já sabemos vamos colocar aqui, nós já sabemos que as pessoas não sabiam o que estava escrito ali, né? Porque eram em línguas separadas, então a igreja é que comandava o que estava ali, falava o que queria, certo? Então, esses livros eram livros desse tipo, livros de ciência, livros de poesias, livros de fazer as pessoas refletirem sobre sua vida. Não foi isso que o humanismo fez com as pessoas? Sim. Né? Então, o Renascimento buscou o humanismo, as pessoas têm o seu valor, têm a sua razão, têm a sua maneira de questionar, de pesquisar, de fazer experiência. Isso tudo ficou anotado. Então, essa lista de livro foi queimado. Para quê? Para que as pessoas não tivessem mais acesso a essas ideias novas. Foi a primeira atitude. Aí também tem Tribunais do Santo Ofício da Inquisição, reativado. Esse tribunal, gente, do Santo Ofício, já existia, mas ele estava, olha aqui, atenção para esse momento, ele estava meio que parado. Era um tribunal, como o próprio nome diz, o tribunal que fazia julgamento das pessoas. Lembra de Joana d'Arc nas Cruzadas? Vocês lembram do assunto que nós trabalhamos? Ninguém lembra? Eu não lembro, tia. Joana d'Arc, lá nas Cruzadas, que se vestiu de homem, foi guerrear na Guerra dos 100 Anos. Ah, sei, me lembrei. Então, ela foi levada a esse tribunal da Inquisição, né? E desculpa, eu não vi, tá, Rafael? Desculpa, é porque quando parece aqui no chat é rapidinho, eu estava explicando, não me concentrei ali em ver você falar, desculpa. Então, o que aconteceu? Ela foi levada a um tribunal da Inquisição, onde tinha o Papa, os bispos, primeiro os bispos, né? Os arcebispos. Então, eles ali foram fazer um julgamento dela. Não aceitava que ela dizia que ouvia vozes, mas ela levou a França a vencer a Guerra dos 100 Anos, né? Isso, Daniel, é isso mesmo. Então, ela foi julgada e condenada à morte. Então, o que eles achavam que era contra a igreja era levado. Lutero escapou de ir para esse tribunal da Inquisição, porque ele, como dizem vocês, fez o quê? Meteu o pé. E foi amparado pelo príncipe da outra cidade, ficou escondido lá no castelo dele. Que se ele fosse pego, com certeza ele teria sido condenado pelo tribunal da Inquisição. Então, como a igreja dominava muito a cabeça da pessoa, né, das pessoas, desculpa, o que aconteceu? Eles passaram a não utilizar mais o tribunal da Inquisição. Por quê? Ninguém se revoltava, ninguém falava nada, mas a partir do Renascimento isso muda. Então, eles vão colocar novamente em prática o Tribunal do Santo Ofício. Eles vão reativar, eles vão voltar. Quem falasse coisas contra a igreja seria preso, julgado nesse tribunal. Caso fosse condenado à morte, morreria na fogueira. Ok, gente? Deu para entender isso aqui? Sim. Sim. Sim, gente. Deu. Tá Gente, bom. Tá bom. Então, a ação da Companhia de Jesus, criada em 1534 por Inácio, desculpa, saiu errado aqui, tá? É Inácio, faltou um I. Inácio de Loyola, era um padre também da Igreja Católica, né, que iria expandir a fé católica através das missões jesuíticas. Essa Companhia de Jesus aqui, gente, ela vai ser muito questionada mais à frente também, quando nós falarmos nas grandes navegações, quando portugueses e espanhóis virão, né, descobrir ou encontrar, melhor dizendo,
a América. Em cada expedição vem um padre da Companhia de Jesus, que era Companhia de Jesus era para quê? Olha a ideia, olha isso. Já que estavam perdendo fiéis na Europa, vamos procurar. Claro que as grandes navegações vão ter, gente, outros objetivos, mas dentre um desses objetivos era transformar outras pessoas em cristãos. E aí, o que vocês lembram disso? O que acontece quando os portugueses chegaram aqui no Brasil? Vieram padre com eles, não vieram? Sim. Sim, E aí, Sim. o que os padres vão fazer? vão evangelizar as pessoas. Isso, no caso aí, os indígenas, né? Vão fazer eles aceitarem uma religião que para ele não significa nada. Um Deus que para ele de cruz não valia de nada, né? Não era esse o que eles estavam acostumados. Os espanhóis, a mesma coisa, quando chegarem lá onde viviam os maias, os incas, os astecas, a mesma coisa. Então, gente, esses da Companhia de Jesus vão ter essa tarefa de transformar quem encontrasse em outras regiões em cristão católico, mesmo que ele não tivesse condições. Por exemplo, os indígenas tinham como pagar alguma coisa na igreja? Não. Não. Não, eles não tinham dinheiro, mas já era o primeiro passo, transformá-los em cristãos. E a América, como ainda não era conhecida, né, pelos europeus, a partir das navegações marítimas é que eles vão conhecer a América e vai ver que haviam habitantes nessa América, então eles vão começar a querer colocar na América inteira pessoas que sejam da Igreja Católica. Mesmo quem não era ia ter que aprender, né? Então, a gente tem aquela imagem tradicional, né? Quando a gente fala do descobrimento do Brasil, não gosto dessa palavra, né? Mas, enfim, a gente vê a primeira missa no Brasil, é uma imagem que a gente vê as caravelas no mar, um padre fincando uma cruz lá em Porto Seguro, né? E fazendo a primeira missa. E os indígenas, tudo assim, ó, com aquela cara, né, de assustado, um povo diferente, com roupa diferente, prega uma madeira ali no meio daquele espaço ali, faz uns cultos diferentes, né? Então, realmente, era complicado para eles conhecerem, né? A gente precisa se colocar, gente, na vida desses nativos, quando essas pessoas chegam aqui, tá? Então, foi bem difícil. Então, gente, essas são as medidas principais da Contra-Reforma. Então, nós temos o índex, que era a lista de livros proibidos, elas eram queimadas. Gente, como que acontecia isso? Chegava o padre nas cidades, entrava nas casas das pessoas, junto com outras pessoas ajudantes dele, e via, simplesmente vasculhava a sua casa. Se você tivesse algum livro desses que fossem dados como proibidos, eles pegavam o seu livro, levavam e queimavam, faziam uma grande fogueira ali no centro da cidade e queimava esses livros todos. É um absurdo, né, que acontecia. O Tribunal do Santo Ofício, que ele vai voltar a atuar, né, e a Companhia de Jesus, para espalhar a religião cristã católica. Então, essas medidas foram tomadas no Concílio de Trento. Ok? Alguém quer questionar alguma coisa a respeito disso? Tia, era só o livro que ia queimar, né? Só os livros, que era para ter, assim, tipo, eu vou tomar os seus livros que você tem em casa para você não ficar lendo e não ter essas ideias mudadas, né? Para você voltar a pensar como no período medieval. Professora, licença, tá. mas eles não davam nenhuma punição para quem tinha esses livros? Não, a princípio não, né?
Tem outras. Deixa eu colocar aqui para vocês. Existem outras medidas também. Essas são as principais. Mas também temos o fim, vamos dizer assim, as pessoas para entrar para a igreja, né, vamos dizer, não sei se vocês lembram, lá no período medieval, eu falei para vocês que quando o pai não conseguisse um bom casamento para o seu filho ou para a sua filha, e muitas vezes ele levava o filho para um mosteiro, chegava lá, dava uma quantia e deixava o filho lá. Ele vai virar padre. Alguém lembra disso? Não? Ninguém lembra? Então, mas eu coloquei essa coisa que, de repente, assim, vocês esqueceram. Mas era dessa forma. Então, agora, nesse Concílio de Trento, ele também tem essa questão. Não, agora só vai ser aceito para ser um monge aquele que realmente estiver com uma vocação, né? Não seria mais os pais ou a família que iria impor que a pessoa virasse um padre, né? Ou um religioso. Então, isso também faz parte dessa mudança. E tem algumas outras, mas como eu coloquei ali para vocês, aquela ali são os 3 itens principais. Geralmente, vocês vão encontrar esses itens aí sempre nesse assunto, ou no livro, ou numa página da internet, até que terão outros, mas esses 3 são os principais, tá? Bom, aí no livro de vocês, ele vem depois colocando na página 330, ele vem colocando sobre torturas e autos de fé. Tem uma imagem aí na página 330, né, a gravura do século XVIII, que representa o auto da fé realizado em Lisboa. A gente pode perceber aqui várias queimas de livros, várias fogueiras, né, onde eram queimados vários livros aí da cidade, né, no caso aqui em Portugal. Então, uma outra coisa também, gente, que eu queria colocar para vocês, é que nesse capítulo, ele vem passando um pouco mais adiante, na página 332, ele vem colocando sobre arte barroca e religiosidade. Tia, licença. Oi, Licença, fala. a senhora já fez a chamada? Eu fiz no início, mas vou fazer antes de terminar. Agora mesmo. Então, gente, essa parte aqui, eu não vou trabalhar aqui. Por quê? Nós não teremos tempo suficiente. Mas não se preocupe que ela também não está na avaliação, né? Vocês sabem que teremos avaliação. E agora sim, eu vou disponibilizar, já faço já, tá? Aguarda só mais uns 5 minutinhos, gente. Eu vou disponibilizar na plataforma esse caça-palavras, né? Eu já coloquei essa do Renascimento. São 2 folhas. E a correção está lá também, hein, gente? E essa sobre a reforma religiosa. Ó, é um caça-palavras e as perguntas estão aqui embaixo. Vocês irão achar a resposta no caça-palavra. Fala. Essa reforma religiosa vai cair na prova? Tia, seu áudio. Tia, você tá mutada. Desculpa. Gente, acontece coisas inéditas aqui. Ele trava sozinho. Ó, então, vocês só têm 2 capítulos. Foi passado. Então, para fechar aqui o nosso aula de hoje, eu vou colocar na plataforma essa folhinha. Gostaria que vocês fizessem, né? O caça-palavra. Tia, pode imprimir? Pode imprimir, que fica melhor para vocês acharem. A resposta do caça-palavra, né? Você vai colocar aqui embaixo. Nós fazemos a correção na aula que vem, tá? E o exercício do livro que eu havia passado anteriormente
página 324 e 328 e as últimas aqui. Pode ser até 335. Os exercícios desse capítulo. Vocês façam, que na semana que vem nós vamos tentar fazer a correção desse e ver se dá para fazer uma revisão, ok? Eu passei para vocês, ó, estava falando com a Rebeca que ela entrou logo cedo. Gente, eu coloquei no capítulo para vocês, para facilitar o estudo, eu botei o capítulo e coloquei, às vezes, um subtítulo, né? O subtítulo tem aqui, ó, Reforma Protestante, Ideias de Martinho Lutero. Então, eu coloquei, tipo, as ideias de Martinho Lutero. Beleza. Tá, Rafael? Só um minutinho, gente. Para um pouquinho. Aí vocês vão fazer a leitura mais concentrada nisso aqui. Então, os pontos principais da avaliação está focado no conteúdo que vocês vão receber de cada matéria, tá? Então, vamos ver se vocês consigam, espero que arrebentem aí com as notas, né? Não é aquele que eu falo, vai afrouxar ou vai arrebentar? Vamos arrebentar com as notas aí, tá? Tá fácil o conteúdo, né? Vocês têm como fazer bem tranquilamente, ok? E aí, semana que vem, nós vamos ver isso. Vou fechar agora a chamada. Primeiro eu vou falar quem eu já chamei. Depois, quem eu não chamei é que vai falar o nome, tá? Então, vamos lá. Ana Bárbara, Ana Clara, Arthur, Caroline, Daniel, Diana, Ellen, Gabriel Cabral, Júlia Lima, Júlia Silveira, Lucas Felipe. Tia, quem você já falou pode saindo? Pode, Ellen. Tchau, tia. Tchau, amor. Tchau. Peraí, gente, senão vai dar confusão. Júlia Silveira, Lucas Felipe, Pedro Lucas, Rafaela, Rebeca, Júlia Miguel presente. Tá. Peraí, gente, senão vocês vão escrever aqui e eu tô fazendo a chamada, eu não vou ver, espera um pouquinho. Ainda não cheguei lá. Então, temos Rafaela, Rebeca, Renan, Sabrina, Stephanie, Yasmin e Pedro Vitor. Agora sim. Quem não chamei? Tá, tia. Isso aí é que você já tinha chamado, anotado? Que eu tinha dado presença. Gabriel Brandão. Tá. José. Tchau, tia. Tchau. Quem mais? José Augusto. José Augusto. Beijão, tia. Mais Até a próxima. Até, José. Um beijo. Peguem, gente, por favor, para fazer a tarefa que eu vou deixar na plataforma. Mais alguém? Também, Rafael. Rafael, tia. Rafael. Tiago, né, Tiago? Tia, João Pedro. João Pedro. Laís. Mais alguém? Acho que agora foram todos, né? Sim, tchau. Gente, cadê? Liga aí para dar um tchauzinho para mim, gente, por favor. Quero ver vocês. Cadê? Aê, isso, Yasmin. Aí, Ana Bárbara, isso. Pelo menos ver vocês, né? Ok? Beijo, então, para vocês, gente. Até a próxima semana, tá? Façam a folhinha para nós tirarmos todas as dúvidas. Beijo.